Aí depois, meu bem, você passa de página, você digievolui para rei de paus. Porque embaixo, o eremita. Então você consegue fechar esse ciclo do eremita. Olá, Libra! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarot. Para essa semana, a gente vai ver as energias sobre amor, romance. A gente vai dar uma olhada no que está acontecendo no momento, como você pode se posicionar, quais são os direcionamentos e clarificações para esse momento nessa área da vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações no sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que eu for postar aqui no canal. Lembrando que se a energia não ressoar com você, solta para o universo, não tem problema. Você pode assistir também os outros signos fortes no seu mapa, como Ascendente, Lua, Vênus, tá bom? E se você quiser ver o que eu faço para além do YouTube, eu vou deixar na descrição o link do meu Instagram, tá bom? Lá você consegue acompanhar mais coisas. Sem mais delongas, bora lá? Bom, então para a energia de hoje eu vou usar 4 baralhos, 2 de oráculo e 2 de tarô, tá? O primeiro do oráculo que a gente vai ver é esse daqui, o Prisma Oracle. Acho ele muito legal. Aí o primeiro de tarô vai ser esse, Mystic Mondays. Vai ser a linha principal. Como clarificação dessa linha principal, eu vou usar o Black Tarot. E aí, no final, para arrematar tudo que a gente viu aqui, o último oráculo, os insights celestiais, que eu adoro. Então vamos lá, Libra. Energias para Libra, por favor. 3 cartinhas de abertura para a mesa para Libra. O que eles precisam saber? Qual que é a energia do momento? Qual que é a orientação, direcionamento, clarificação que seja necessário para a área da vida do amor, para Libra. Primeira carta a gente tem consciência. Segunda carta a gente tem fluidez. E terceira carta a gente tem paixão. Ai, gosto. Muito bom. Bom, Libra, olha lá. Num primeiro momento, a gente tem o quê? Consciência. Então, eu tomo consciência de certos processos dentro da área amorosa, seja se você estiver dentro de uma relação, estiver conhecendo alguém, sabe? Se a relação é nova, não é, ou se você tá solteiro, tá solteira, e aí você tá tentando se pensar dentro dessa área, tipo, quem eu sou na fila do pão na área do amor, sabe? Como que eu me relaciono, o que que é importante pra mim, sabe? O que que é negociável. Então, esse processo de consciência é um processo muito importante, muito bonito, inclusive, porque vai trazendo maior clarificação. Tanto que depois a gente tem o quê? Fluidez. As coisas começam a fluir com maior fluidez. As coisas começam a fluir melhor, tá? As coisas começam, tipo, cara, só vai assim, ó. Go with the flow, sabe? Não fica travado, aquela coisa. Ai, gente, como é difícil quando a gente se relaciona com alguém que parece que tem que fazer um esforço gigantesco pra ficar com a pessoa, sabe? E que toda a movimentação que você tem que fazer, e ai, que porre. E aqui não, aqui é o completo oposto disso. Fluidez. E tanto que as coisas fluem, tipo, até um encontro mesmo. Parar pra pensar que a partir desse trabalho de consciência, que é o que eu tava falando, e isso é muito importante, de entender quem eu sou na fila do pão dentro da área amorosa, eu consigo até me relacionar de uma forma muito mais fluida com outras pessoas. Tipo, eu fico num ponto que eu estou bem comigo, e aí eu consigo me relacionar com alguém que flui, assim, tipo, nossa, que conexão gostosa. Tipo, só fluiu assim, sabe? Não foi essa dificuldade. E é uma relação de muita paixão, olha. Aí eu acho tão bonito da minha forma como é desenhada aqui. Sabe? A troca. E sabe o que é legal? Tá vendo como é refletido? E querendo ou não, Libra, vocês têm essa questão da balança, né? Então, assim, eu acho muito legal, porque de alguma forma me remete à energia de vocês. Mas vamos lá, vamos aprofundar isso daqui. Num primeiro momento, muito interessante, muito legal. O que mais a gente pode esperar para a Libra, por favor, na área de romance? Na área de romance, de amor, para a Libra. O que mais que a gente tem que ver, clarificar, direcionar? Primeira carta que a gente vai ter. 3 de espadas.
Daí que vem essa consciência, Libra? Passou por alguma dor, alguma traição? 6 de espadas. É, gata. Aí a gente tem o mundo. Meu Deus! Chega, parece que eu nem preciso fazer depois a clarificação. Depois do mundo, o eremita. Depois a gente tem cavaleiro de espadas. Depois a gente tem, ai, rei de paus, o gostoso. Gosto. E fundo do deck, que lindo. 10 de ouros. Ai, gente, que babado. Deixa eu já clarificar. Vamos lá. Clarifica, confirma e ou expande, por favor, as cartas aqui na mesa. Clarifica, confirma e ou expande o 3 de espadas, o 6 de espadas, o mundo, o eremita, cavaleiro de espadas, rei de paus e 10 de ouros, por favor. Então, embaixo do 3 de espadas, a gente tem... Ai, tá de ponta cabeça. O mago. Muito bom. Embaixo do 6 de espadas, 7 de copas. Embaixo do mundo, 7 de ouros. Que leitura bonita, Libra. Embaixo do eremita, pajem de paus. Embaixo do cavaleiro de espadas, as de ouros. Embaixo do rei de paus, o gostosão, o eremita. Então a gente tem uma repetição aí de energia. E olha que interessante. No primeiro eremita, o que a gente tem? Pajem de paus. Embaixo do rei de paus, a gente tem o quê? O eremita. Adoro. Ai, gente, gosto muito disso daqui, sabia? Mas tá, vamos lá, não peca o foco. Embaixo do 10 de ouros, no fundo do baralho, a gente vai ter 8 de espadas. Então tá, vamos lá, Libra. Bom, voltando aqui, energia inicial que a gente teve, a partir de uma consciência as coisas conseguem fluir, e aí abre essa questão da paixão, né? Seja porque você consegue se relacionar melhor com o outro, e aí tem toda uma paixão, todo um negócio assim, seja porque você se abre mesmo para isso, né? Então, antes de tudo, houve alguma mágoa muito forte aqui que você passou. 3 de espadas. Tá vendo como o coração tá fincado pelas espadas? Então a gente tá falando de uma situação de muita mágoa, e pode ser traição, pode ser traição. Mas não precisa ser necessariamente a traição, assim, sabe? Pode ser tipo, alguém que fala assim, eu nunca faria isso com você. Meninas, quantas vezes a gente já não escutou isso de homens? Nossa, você passou isso com o seu ex, eu nunca faria. Aí a gente vai lá e passa igual. Se não pior, às vezes. Isso é um tipo de traição. Falou que nunca ia fazer, foi lá e fez. Sabe? Não manteve a palavra, enfim, fez alguma coisa que te magoou profundamente. Só que eu também acho muito bonito o 3 de espadas, no sentido de, tipo, ai, Mandri, você tá falando que é bonito ser magoado. Não. Mas é que assim, veja, eu tenho consciência dessa mágoa. Porque quantas pessoas em relacionamento não estão se sentindo bem, elas sabem que tem alguma coisa que não tá legal. E às vezes elas não conseguem nem verbalizar isso. O microfone não tá. Imagina, eu tô falando tudo isso e o microfone não tá ligado. E elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem se compreender, elas não conseguem colocar os pingos nos is mesmo. Entender aonde eu tô dentro desse processo, sabe? Então, o 3 de espadas, mesmo que seja doloroso, é muito bonito e é muito importante, porque é eu tomando consciência daquilo que me fere. E, gente, isso é muito positivo. De novo, não é positivo passar pela dor, mas é muito positivo quando a gente toma consciência daquilo que nos fere, porque a gente, então, tem mais entendimento, é o que eu tô falando da consciência, a gente tem mais entendimento do que pra mim não dá, do que pra mim machuca. Tanto que embaixo desse 3 de espadas eu tenho o quê? O mago.
E é muito bonito aqui no sentido de novas possibilidades de manifestação. Mas, como antes a gente tem, tipo, o mago fala sobre isso, o poder da manifestação, né? Eu consigo manifestar aquilo que eu quiser. Só que como depois eu tenho o 6 de espadas e depois eu tenho o 7 de copas e ainda tem o mundo, e isso tudo tá me falando sobre términos, tá? Sobre retirada de lugar, provavelmente, e aí, de novo, você adapta a sua realidade, pega o que faz sentido pra você, tá? Essa pessoa que te magoou era uma pessoa que talvez tivesse um potencial muito grande dessa manifestação, de manifestar muitas coisas no relacionamento, nessa troca. E aí, chega, ela até manipulou de um jeito a situação para que ficasse benéfica para ela, sabe? Porque um lado sombra do mago é exatamente isso. Eu manifesto as coisas de um jeito que eu vou me favorecer, excluindo os outros. Então, o poder de manifestação que eu tenho, que é muito bonito, na verdade eu estou usando para um lado negativo e egóico. Então você pode ter se relacionado com uma pessoa que parecia assim, nossa, a gente vai aqui, ó, criar muita coisa juntos. Daí, o negócio desandou. Porque depois eu tenho o quê? 6 de espadas. 6 de espadas, tá vendo como parecem ondinhas? É porque eu me retiro. Eu pego essas espadas, que é exatamente essas dores aqui. Eu entendo, eu tenho consciência do que me dói, eu entendo, então, o que aconteceu de fato. E sou justo, principalmente porque a carta que Libra rege dos arcanos maiores é a justiça. E não é só porque eu quero manter as coisas equilibradas, porque eu tenho a espada lá também. Então, eu não posso ser ingênuo, eu preciso olhar para as coisas como elas são de verdade. E aí, tá vendo como essas cartas se conversam muito? Então, esse 6 de espadas, eu me retiro a partir dessas espadas, dessa compreensão toda que eu tenho, e eu deixo fluir. Eu vou embora, assim, ó. Sabe aquele negócio de tipo, ai, deixa o rio levar, a água lavar. A gente tem muito disso, da água lavar. Eu, muitas vezes, quando tô me sentindo sobrecarregada, eu tento ir pra praia, sabe? Tomar um banho de mar. Parece que assim, limpa, lava, sabe? Riacho também. Aí depende de onde você tá e da sua realidade, né? E isso por quê? Que eu digo que esse mago também é muito possível que tivesse uma manipulação negativa. Porque ao lado dele saiu o 7 de copas, que fala de opções, claro. Então aqui, ó, eu tenho 2 cenários, tá bom? Primeiro grupo. A pessoa com quem você se relacionou, que te magoou, era uma pessoa que tinha um poder de manifestação muito bonita, muito legal, mas se mostrou, na verdade, muito manipuladora, ok? Até porque ao lado eu tenho 7 de copas. Muitas opções, ela demonstrou, nossa, muitas opções. Assim, sabe que você ficou, uau, embasbacado. Embasbacado. Enfim, você ficou de queixo caído. Você ficou de queixo caído. Você falou, nossa, quanta coisa, gente, olha esse menu aqui. Muitas opções. E a pessoa mesma se retirou, tá? Ela simplesmente vazou, ou você se retirou disso. Só que aí, no segundo cenário, você se retirando disso porque, né, você entende que você pode manifestar outras coisas, você não precisa ser refém dessa mágoa aqui, tem que tomar cuidado com as opções que vêm à sua frente. Tem opções? Tem. Mas o 7 de copas também fala, às vezes, sobre a gente cair num lugar ilusório pelas opções que aparecem. Tipo, eu tenho tanta opção que eu não sei nem direito pra onde ir. E aí, às vezes, eu acabo escolhendo uma coisa que depois eu olho lá e falo, nossa, mas por quê? Pra quê? Só perdi tempo aqui, sabe? Então, o 7 de copas fala sobre isso. Opções, às vezes, que não fazem muito sentido. Mas eu ainda acho que tem muito mais a ver com essa pessoa aqui. Tanto que depois a gente tem o quê? O mundo. O mundo fala sobre fim de ciclo. O mundo é o último arcano maior. Tá vendo como ele é representado? Então, eu tenho uma finalização, mas o que tem aqui dentro é a possibilidade de uma próxima etapa, de um novo ciclo, novas coisas. Até porque, para eu dar espaço para o novo, o velho precisa ir embora. Ai, Mandrisa, mas eu não queria. Ai, pois é. Entre o querer e o poder, e o ser e o dever, nossa. E olha, eu sei, eu sei. Eu, inclusive, nossa, quantas vezes em relacionamento eu era aquela que tentava até a última instância, assim, tipo, não, vamos dar um jeito. Não. Cara,
Muitas vezes, de verdade, eu olho pra mim e não com raiva, sabe? Eu tive já muita raiva minha. Do tipo, meu Deus, que papel de palhaça que eu fiz, sabe? Eu fiz. Mas hoje em dia eu olho muito mais com carinho pra isso. Do tipo assim, nossa, eu realmente me importava tanto com aquela relação, me importava tanto com aquela pessoa que eu realmente gostaria que desse certo. Mas ao mesmo tempo, o lado sombra disso era como eu me colocava em dependência dessa relação. A ponto de não me escolher, quer dizer, a pessoa nitidamente não estava me escolhendo, e por mais que eu quisesse muito que desse certo, porque eu gostava mesmo daquela pessoa, eu me colocava num papel de dependência e de não escolha própria. E, gente, de verdade, eu acho que mais nisso ainda que reforçava esse sentimento negativo do outro de não querer. Porque se eu mesma não me escolhia. Então a gente tem que entender que certas coisas precisam finalizar, mesmo que a gente quisesse muito. Mas porque a gente precisa se escolher. E, cara, isso fica muito claro aqui na questão do eremita, mas eu já chego lá. Por que eu tô dizendo isso? Entender o que finaliza? Porque não necessariamente quer dizer que eu perco as coisas. Assim, tipo, ai, finalizou, então eu perdi tudo. Eu tenho depois, embaixo do mundo, na verdade, o 7 de ouros. Tá vendo que eu tenho uma árvore aqui? Eu tenho uma pessoinha bem aqui. E ela tá entre as rochas e tudo mais. Mas você tá vendo a quantidade de raiz dessa árvore? Porque quando a gente está falando de ouros, a gente está falando de materialidade, de algo que tem base sólida e que perdura, tá? Pode ser pro financeiro, mas aqui a gente está falando do amor, romance, então a gente está pensando em relações que perduram, que têm base sólida. Para pra pensar em todo o caminho que você teve se relacionando com diferentes pessoas. Mesmo que você esteja passando por uma finalização aqui agora, ou tenha passado por uma finalização, isso não quer dizer que você saiu de mãos abanando. No sentido de, tem coisas que você construiu para si, de novo, nessa questão de consciência, de entender o que é importante para você, do que faz sentido para você. Cara, isso vai te ajudar tanto para uma fluidez maior na vida, que talvez possa não fazer sentido para você agora. E a gente muitas vezes fica, por que eu tô passando por isso? Mas é que negócio, confiar no processo. Ah, é clichê. É clichê. Mas é do clichê que o rolê se faz, sabe? Você tem coisas que você construiu, sim, sabe? E de deixar marcas, inclusive positivas no outro, mesmo que ele não saiba reconhecer naquele momento. E tanto que você precisa se voltar a essa energia de ser sincera ou sincero com você do que você construiu até então, que a gente tem o quê? O eremita. Olha que bonita aqui como é representado. Aqui parece que ela tá olhando para um espelho ou ela tá olhando para uma janela. E ela tá sozinha. Então, o eremita, a gente está falando sobre o quê? O caminhar sozinho, sozinha. Eu estou tomando um espaço só meu, é quando eu paro e me escuto, sabe? Eu preciso processar o que dói, eu preciso criar consciência do que de fato é fluidez para mim, o que de fato eu já construí até então, o que é só questão ilusória e o que são opções que realmente são mais concretas, ok? Então, eu gosto muito dessa energia do eremita aqui, exatamente porque, assim, é doloroso a gente aprender a ficar com a gente mesmo, não é uma coisa fácil. Eu sempre tive essa dificuldade, mas de uns tempos pra cá, de uns 3 anos pra cá, inclusive depois de um término específico que eu tive, que eu me coloquei exatamente nessa situação, assim. Eu comecei a olhar pra mim, tipo, cara, eu preciso saber ficar sozinha. Eu sempre fui aquela pessoa meio arroz de festa, que tava sempre com alguém, num rolê e tudo mais. E daí eu comecei a olhar e falei assim, cara, por que eu preciso estar sempre rodeada de pessoas? Por que eu não consigo ficar sozinha? Por que isso me traz ansiedade? Medo de abandono? E outras questões mais. Mas daí isso é terapia, né? Só que, olhando melhor para isso, para esse padrão, para essa questão, eu comecei a fazer pequenos exercícios para começar a me sentir melhor comigo mesma. Exatamente para não me colocar também em lugares. Não adianta a gente também olhar e falar assim, é porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Beleza, realmente, o outro tem a sua responsabilidade. Mas o quanto você faz, porque quem vai poder mudar as coisas por você é só você. Então, o quanto eu estava de fato trabalhando a meu favor. E aí nisso que eu comecei a tomar pequenas ações, como fui ao cinema sozinha. Nossa, como foi desconfortável. Meu Deus do céu, muito estranho.
a primeira vez que eu fiz isso. Comer sozinha. A gente tem aquele meme, inclusive, liberdade ou solidão, não é mesmo? Porque pra gente, comer é sempre em família, em conjunto, assim, né? É um momento especial e tal, tipo, é um momento de comunhão mesmo. Comer sozinho parece que, assim, você é uma pessoa muito sozinha no mundo. Solitária, de solidão, não de solitude, que tem diferença. Então, eu comecei a fazer esses processos para começar a aproveitar e aproveitar mesmo, sabe, num sentido de deleite da minha própria companhia. E, gente, de novo, não quer dizer, eu tô falando aqui, tipo, nossa, parece que eu atingi o Nirvana. Não, às vezes eu tenho esses incômodos, mas eu tô compartilhando com vocês processos do que eu fui fazendo comigo mesmo e que tem ajudado. Então, eu gosto muito do eremita, muitas pessoas ficam assim, ai, fica sozinha e tal. Cara, quando você consegue criar de fato consciência do que é esta energia e não se isolar, tem que tomar cuidado com isso. Realmente não é se isolar, não é tipo, ai, acabou, tchau, lá, lá. Claro, às vezes a gente tem esse momento de resguardo primeiro, deixa eu ficar aqui chorando as pitangas embaixo da cama, comendo meu sorvete, chocolates e doces. Tá tudo bem, faz parte do processo. Mas eu não posso ficar só nisso, entende? E quando eu consigo olhar pra mim, e que é o que eu disse, pode ser uma janela como pode ser um espelho. Eu gosto da ideia do espelho, dessa ideia de reflexão, né? E aí, se a gente for para pensar, essa carta da paixão aqui, nessa reflexão, cabe um pouco também. E aí, o que, que eu começo a desenvolver? Qual energia que eu começo a desenvolver? Pagem de paus. Eu gosto muito de paus. Bom, é claro, porque o meu ascendente em leão e a minha lua em sagitário, né? Então, eu sou canceriana, mas eu tenho muito fogo no meu mapa também. Então, eu pendo um pouquinho para esse lado. Mas o paus é muito legal porque a gente está falando de um elemento de criatividade, o poder de transmutação, de criação, de impulsos, não de impulsividade, tá? A gente deixa o lado negativo para lá. Mas a gente está falando do poder de se movimentar. E você percebe que até, tipo, você olha e fala, tá, mas se o eremita se recolher, olhar para si, como assim? Porque quando você consegue fazer isso, você começa. Sabe aquela questão de fagulha? É isso, começa a vir uma fagulha, sabe? De movimentação, novos convites de movimentação, novas pessoas que se aproximam, que trazem uma movimentação bonita de criação para você. Tanto que aí a gente tem um cavaleiro de espadas e um as de ouros. Eu, particularmente, da forma como eu estou interpretando aqui, eu acho que é uma pessoa. Mas pode ser você também. No sentido de, vou primeiro dar esse cenário. De você se colocar, depois que você sai desse eremita, começou a desenvolver esse pajem de paus, você então se coloca nessa posição de cavaleiro de espadas. Lembrando que mesmo que você seja mulher, independe, as cartas não pensam em gênero, mas na energia, tá bom? E aí eu vou pra luta, porque todo cavaleiro vai pra luta. E o cavaleiro de espadas eu estou trabalhando com maior racionalidade. Eu estou trabalhando sob uma perspectiva outra do que eu passei antes, porque agora eu desenvolvi o quê? Consciência a partir desse tempo que passei refletindo e olhando para mim mesma. Então, eu assumo uma outra postura aqui de realmente de claridade mental, de comunicação assertiva, tá? E aí, embaixo eu tenho as de ouros. Então, você, pensando nesse primeiro cenário desse cavaleiro de espadas ser você. Aí você tem um novo início que você começa, que você se coloca, que começa a fluir para sua vida de maior prosperidade. Claro, vai levar um tempo, porque Ouros também fala sobre levar tempo para construir as coisas, né? Mas de maior prosperidade, com certeza, com certeza. Tá? Só que por que eu digo que eu acho que é outra pessoa? Eu acho que é alguém nessa vibe de ser racional, de comunicação assertiva, sabe? Uma clareza mental. Não fica nesses joguinhos de manipulação. Não é essa pessoa que faz essa questão de ilusão. E é isso que pode te chamar a atenção, porque afinal de contas, se você passou por essa situação agora, você quer alguém que traga maior clareza mental. Você não quer ficar passando por esses jogos emocionais, certo? E eu digo isso porque ele tá olhando pro rei de paus. Que eu digo que eu acho que é uma outra pessoa. Porque ele tá voltado pro rei de paus. Então,
uma pessoa nessa vibe do Cavaleiro de Espadas que pode chegar nos seus caminhos, trazendo um novo ciclo de maior prosperidade e de construção mesmo, de uma relação mais sólida. Por que eu acho que daí esse rei de paus não é a outra pessoa, e sim você, tipo, não, mas não pode ser um cavaleiro de espadas e um rei de paus, porque, meu bem, de novo, lembra que no primeiro, quando você aceita essa finalização, esse mundo, finaliza essa etapa na sua vida, e você olha para o que você construiu até então, você entra na vibe do eremita, de olhar para si. Começa a fagulha do pajem de copas. Então começa, né? Você vai desenvolvendo isso. Aí depois, meu bem, você passa de pajem, você digievolui para rei de paus. Porque embaixo, o eremita. Então você consegue fechar esse ciclo do eremita, de olhar-se para si. E olha que bonito como é o eremita aqui. Ele subiu toda uma montanha e alcançou uma luzinha. Por isso que eu tô dizendo que eu acho, na interpretação que eu tô fazendo aqui, que você sai daí de pajem e você evolui para esse daqui. Rei de paus. E daí, por isso, você inclusive digievoluiu para conseguir lidar com esse cavaleiro de espadas, ok? Lembrando que carta não tem gênero. Mas também tanto faz sua sexualidade. Você é livre para fazer o que você quiser, pelo amor de Deus. E se alguém falar que não, você dá um chute na canela. E o rei de pau, gente, quem que é o rei de pau senão aquele que tem um fogo? Aquele que é tipo, que inspira, sabe? Se colocar nessa posição e, meu Deus, como isso dialoga aqui. Tipo, fogo, sabe? Tipo. Então, nossa, sai dessa faísquinha. Você se coloca nesse poder de maior autoridade, porque é um rei. E ó, a paixão, meu amor, vem. Sabe? Porque o rei de paus é aquele que inspira, é aquele que tem uma sensualidade, que a gente pode passar horas escutando essa pessoa falar, entende? Que tem uma presença. Ele não precisa fazer esforço, ele é. Tanto que, fundo do deck, a gente tem o quê? 10 de ouros. Plenitude, prosperidade. Eu tenho coisas que são sustentáveis, e sustentáveis no sentido de tem sustento, tem base na minha vida. Eu chego no ápice da prosperidade aqui. Desde que você saia de aprisionamentos mentais. Olha aqui, o 8 de espadas, tá vendo como a pessoa tá presa num tronco e aí as espadinhas estão ao lado? Ele fala de aprisionamento mental. Ou seja, muitas vezes aquela autossabotagem que a gente faz a partir de crenças, porque de novo, espadas, e é o seu elemento ar, tá? Então, espadas, a gente pensa em tudo que é pensamento, falas, ações, coisas que, nesse caso aqui, ficaram com você e que por vezes voltam. E você fica, ai, mas será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? Será que eu dou conta? Desse processo aqui do eremita que você faz, da fagulha desse pajem, para desenvolver para um rei de paus, deixa fluir. Para de tentar ter controle sobre as coisas. Você está num processo muito bonito de consciência, de autoconsciência. A paixão vem. E a paixão no sentido de você conseguir, que é o que eu falei no início do vídeo, ter relações que são mais fluídas. E veja que legal, que eu nem tinha aberto aqui as cartas e eu tinha falado sobre isso, tipo, de às vezes você fazer um esforço enorme para a relação dar certo e tudo mais, sabe? De gente que vem aqui prometendo, falando que vai manifestar e vai fazer, e aí isso só traz dor. Então não fica carregando isso para si. Finaliza, deixa isso para trás. Só que é muito importante que você tenha em mente que finalizar, superar, não é fingir que não exista. Agora é momento Mandrisa comenta aqui. Conselho Mandrisa. A gente tem muito nessa coisa da sociedade atual de você ainda tá falando disso? Supera. Cara, eu tenho vontade de... Por quê? Superar, gente, não é fingir que não existe, não é jogar pela janela, não é jogar para debaixo da tapete a sujeira. Superar é você conseguir digerir o que aconteceu, a ponto de você reconhecer as marcas que isso deixaram em você, mas não deixar com que isso tenha a mesma influência de quando aconteceu, sabe? Eu consigo lidar com o que foi e eu olho para aquilo, inclusive honrando a minha história de saber aquilo que aconteceu.
Porque, por exemplo, eu passei por 2 violências sexuais na vida. Momentos diferentes, pessoas diferentes, situações completamente diferentes. E isso, infelizmente, é uma realidade de muitas mulheres. E eu sei que isso deixou marcas muito profundas em mim. Só que hoje, a forma como eu olho para isso, e olha que demorou muito tempo para eu conseguir fazer as pazes, entre muitas aspas, com o que aconteceu comigo nesses 2 momentos. Mas a questão é, não dá para eu me deixar refém disso que aconteceu por conta de outras pessoas que causaram em mim, a ponto de eu não conseguir entrar no momento de prosperidade que eu mereço. Por causa de um outro, sabe? Eu vou ficar presa nisso daqui eternamente? Nossa, até me engasguei. Não posso ficar presa nisso eternamente. Gente, eu tive que parar que eu me engasguei. Eu tomei vermelhinha por causa disso. Tô bem, tá tudo bem. Não tô chorando nem nada, só que eu engasguei mesmo. Então, assim, eu tenho que saber olhar para as coisas que eu já passei, que me deixaram feridas, mas superar eu entendo, porque eu preciso honrar minha história. Eu não posso diminuir as coisas que eu passei, que os outros fizeram comigo, porque, sei lá, terceiros estão falando que isso não é tão importante. Você sabe o quanto isso te marcou e o quanto isso te marcou e te transformou em ser a pessoa que você é hoje, sabe? Só que isso não tem que te definir. Isso não pode te prender de você não ter uma fluidez melhor na sua vida e conquistar essa materialidade desse 10 de ouros. Essa autossuficiência, sabe? Essa prosperidade. Você merece. É claro que você merece. Por que você não merece? Quem disse que você não merece? De novo, chuta o canal. Vamos lá. 3 cartas para clarificar, confirmar ou expandir Libra. A primeira que a gente tem, União Sagrada. A segunda, Amor Verdadeiro. Olha que bonita. E a última, Sim. Ai, que legal. Gostei. Então, a primeira ali, União Sagrada. 2 forças poderosas estão se unindo. Seja uma relação, ou seja, você se relacionando com alguém, ou consigo mesmo, consigo mesma. Aquilo que eu falei sobre o processo do eremita. Quando eu consigo olhar para mim e eu aproveito a solitude e não a solidão, porque às vezes eu posso estar em volta de muitas pessoas e ainda assim me sentir muito só, tá? Então é a beleza de aproveitar a própria companhia. Essa união traz energia e crescimento. Abraça essa conexão. Isso te levará a um entendimento profundo e transformação. Que bonito! Amor verdadeiro. Amor verdadeiro é uma conexão de alma. Você está procurando por isso? Confie que está aí fora, mas lembre-se de se amar antes, de se amar em primeiro lugar. Amor verdadeiro virá ou seguirá naturalmente. De novo, preciso falar alguma coisa mais? Por isso que eu tô dizendo que eu tenho quase certeza que é você. Você sai dessa fagulha do pajem e daí, meu bem, você se transforma nesse rei de paus. Nesse processo interno, tá? E a última, sim. A resposta para a sua questão é sim. Você tem se sentido hesitante sobre uma decisão? O universo está te dando um sinal claro de mover adiante. Confie no caminho. Que lindo! Libra, era isso que eu tinha para você. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha ressoado. Se você gostou da leitura, comenta aqui o que você achou. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, ativar a notificação no sininho para sempre receber o que eu postar aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!